Muito boa noite, senhoras e senhores. Começamos mais uma transmissão e o tema de hoje é a polêmica moeda única ou moeda comum. Eu sou Henrique Casagrande. Oiê, sou Isadora Fontanari. E começa agora mais um Avelcast. Bom, essa polêmica toda começou nessa última segunda-feira, dia 23, quando o nosso presidente eleito, o Lula, ele anunciou aí que ele e o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes, estão discutindo a criação de uma moeda comum sul-americana. E isso vem reverberado muito no mercado e gerado, inclusive, diversas interpretações, principalmente aí nas mídias e nas redes sociais. Vale lembrar também que, ainda na campanha presidencial, o Lula ele destacou que uma das prioridades do governo dele seria o fortalecimento e a integração regional entre os países da América do Sul. Então, esse movimento também não é nenhuma grande surpresa. Acho até legal complementar isso, Isa. A gente enxerga nesse início de governo Lula uma divergência, de certa forma, entre alguns componentes da equipe do governo, né? Até o Lula falou nesse anúncio que ele daria, entre aspas, essa missão para a Fazenda e para as equipes econômicas de trazer uma alternativa para essa moeda em comum. O que a gente enxerga nesses primeiros passos e nesse primeiro mês oficialmente de governo é que a gente enxerga algumas versões diferentes. Umas que apresentam, eventualmente, maior responsabilidade. Até a gente teve a fala da Simone Tebet, que acalmou um pouco os mercados. Por vezes, Lula e o Haddad se manifestam de uma forma que o mercado não aceita tão bem. Acho que é importante citar nesse primeiro momento aqui da nossa transmissão que a criação de uma moeda comum sul-americana teria como objetivo as transações comerciais e financeiras. O nome sugerido até então foi o SUR, que é Sul em espanhol. E um primeiro ponto relevante também para a gente trazer é que essa moeda comum, eles até voltaram atrás em alguns pronunciamentos, se não me engano foi o Fernando Haddad que fez aí esse parênteses, que a nomenclatura mais adequada, na verdade, seria unidade de conta comum da América do Sul. Porque é diferente de uma moeda única. Então, tem muita gente confundindo hoje, e foi justamente isso que explodiu nas mídias e nas redes sociais, com uma moeda única, que é o que a gente vê, por exemplo, na Europa. Através de uma moeda comum, ou então dessa unidade de conta comum, o Brasil não deixaria de utilizar o real, a Argentina não deixaria de utilizar o peso. É diferente do continente europeu, onde você vai lá comprar uma Coca-Cola no mercado na Alemanha, você paga em euro. Você vai comprar essa mesma Coca-Cola no mercado da Espanha, você paga em euro também. Não seria esse o caso aqui. Se trata, na verdade, de uma ferramenta para facilitar aí as transações comerciais bilaterais entre esses dois países no momento inicial e que depois também pode ser, se vier a acontecer, estendida aos demais países do Mercosul. E até esse ponto, de maior polêmica na declaração do Lula foi que nesse mesmo anúncio ele comenta, que a Argentina teve um ano de 2022 muito positivo. E, obviamente, é contra tudo que a gente veio acompanhando, no ano que passou. Errou feio, E o grande ponto que causou o maior pânico no mercado foi, a gente vai trocar a nossa moeda por uma moeda mais fraca, um país que tem uma inflação batendo no teto. Então, não era, de fato, essa a proposta e a alternativa. E até trazendo o euro como exemplo, tudo isso que está sendo debatido não é algo para D+1 ou D+2, A gente brinca que são projetos de longuíssimo prazo. O próprio euro teve uma primeira proposta e depois foi se concretizar após 30 anos e ainda assim não foram todos os países da zona do euro que adotaram. Quando a gente pega a Inglaterra, por exemplo, mesmo compondo a zona do euro, ela seguiu com a moeda dela porque era uma moeda mais forte, Então, vale ressaltar esse ponto, deixando bem claro para quem está nos ouvindo. O real vai continuar como real e o peso vai continuar como peso. Se esse projeto vier a avançar, vai ser uma moeda comum, uma terceira moeda que entraria, e não só para Brasil e Argentina, com a ideia de estender para o Mercosul como um todo, Exatamente. Hoje, um dos principais motivos, e o objetivo dessa prática, na verdade, é o fato de que a Argentina ela tem aí uma reserva externa muito baixa, ou seja, ela tem, para ela adquirir
né, produtos, enfim, de diversos segmentos de outros países, ela precisa ter dólares para fazer essas transações. E hoje a reserva externa do país ela é muito baixa. O país, por conta de toda a crise econômica que está acontecendo por lá, tem um risco cambial também bastante elevado. E essa relação com o Brasil, essa relação comercial com o Brasil, né, ela passou a diminuir aí ao longo desses últimos anos, justamente porque os bancos brasileiros, eles não estão mais liberando crédito para as empresas argentinas fazerem essas compras das nossas empresas, né? Então, um desses impactos, mais uma vez, foi a redução dessa relação comercial, que antes o Brasil era o principal exportador aí pro mercado argentino, principalmente de produtos manufaturados, e nos últimos anos a China tomou essa posição, né? Claro que a gente entra aqui numa questão também dos diferenciais competitivos dos produtos manufaturados da China, enfim, mas principalmente porque a China ela estendeu linhas de financiamento para as empresas argentinas que tinham interesse nos seus produtos. Exato, e até a própria mão de obra da China, né, acaba tornando os produtos e o preço final mais atrativos. Até um ponto legal que eu gosto de salientar, entrando principalmente nesse campo político, não é a primeira atitude que a gente vê do atual governo em relação a uma ajuda aos países vizinhos, né? O BNDES já diversos projetos, foi a peça central de financiamentos, entre outros, né? O que eu gosto de salientar quando a gente olha hoje, a viabilidade disso acontecer, para não dizer que ela é impossível, ela é muito pequena de hoje passasse um projeto como esse no Congresso. Por quê? A Isa trouxe muito bem esse ponto. Hoje, para a unificação de uma moeda, caso a gente fosse realmente eliminar o real e eliminar o peso e criar algo único de fato, e não algo comum, como a gente esclareceu aqui, a gente precisa de uma paridade cambial. Essa paridade cambial, ela remete muito às reservas internacionais que cada país tem. Então, por exemplo, o Brasil, ele é um país que tem muita reserva internacional. Até trouxe alguns números aqui. Hoje, o Brasil tem mais de 360 bilhões de dólares em reservas internacionais, enquanto a Argentina tem por volta de 30 bilhões de dólares. Então, essa diferença, que ela é gritante, ela dificulta e muito, né, o avanço de fato, uma moeda única, se fosse esse o projeto, né, que foi justamente o que trouxe toda essa polêmica. E para finalizar esse ponto em específico, hoje a gente vê um Banco Central independente, né, na figura do Campos Neto como presidente, que tem aí um mandato até o final de 2024. Então, o que isso traz ainda mais uma barreira, digamos, para o avanço dessa relação única entre Brasil e Argentina, porque o presidente, mesmo sendo a figura máxima do país, ele não tem o poder e a gestão para definir isso de uma forma, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, né, no canetaço. Então, isso também traz aí outras etapas para esse processo de fato se concluir, né? Exato, perfeito. E hoje, para a Argentina importar do Brasil, como o Henrique comentou, né, depende muito dessa questão de quanto de dólar eles têm ali de reservas internacionais. E essa moeda comum, ela tenta justamente criar uma alternativa para essa dependência que existe hoje, não só nessa relação entre Brasil e Argentina, mas para praticamente todo o restante do mundo, né, da moeda norte-americana, que é o dólar, né? Então, a ideia é justamente preservar as reservas internacionais de ambos os países. É claro que, nesse sentido, a Argentina acaba sendo muito mais beneficiada, dada a conjuntura atual, né, e os dados que o Henrique trouxe anteriormente da nossa reserva ser muito maior do que a do país vizinho. E quando a gente fala de dólar, tem um ponto muito interessante que vale a pena a gente salientar, que por vezes passa despercebido. Hoje o dólar, a moeda mais forte do mundo, que tem o maior lastro do mundo, não serve só como um poder cambial, né? A gente utiliza o dólar como uma expressão no mundo muito maior do que propriamente a moeda, o câmbio e reserva ou troca. Hoje, quando a gente olha para os Estados Unidos e para o poderio que tem essa economia, a gente vê os Estados Unidos usando o dólar até como uma arma de guerra. Leia-se formas de poder impor o seu poderio contra outros países. A gente pega o exemplo que a gente teve recentemente da guerra entre Rússia e Ucrânia. Sendo muito direto, o que aconteceu? Rússia invadiu a Ucrânia, foi algo que foi contra as diretrizes que os Estados Unidos acham correto,
os Estados Unidos foi lá e simplesmente excluiu a Rússia do sistema financeiro de pagamentos. Fez uma retaliação, né? Exatamente. Além disso, todos os países do mundo, obviamente com a globalização que nós tivemos de 2000 para cá, todos os países têm alguma reserva em dólar. A gente pega a Argentina, que está numa situação econômica super difícil, ainda assim ela tem. Então tu imagina grandes potências como China, por exemplo. China hoje tem trilhões de dólares em reserva. Se, por exemplo, ela invade Taiwan, que ela já sinalizou isso, e Estados Unidos, por sua parte, já sinalizou que é contra esse movimento, os Estados Unidos simplesmente congela o capital que está em dólar e prejudica a China de uma forma muito agressiva economicamente falando. Então, o que os países procuram fazer? Criar, obviamente, moedas em comum, que a gente chama de near friendly, países que são próximos e que têm relações amigáveis, justamente para diminuir a dependência da moeda americana. É óbvio que a gente não enxerga uma moeda nova fazendo frente com todo o poderio que é o dólar, mas a ideia é, aos poucos, ir diminuindo essa relação de dependência, porque além de uma relação de dependência, pensa o seguinte: quanto mais liquidez a moeda tem no mercado, quanto mais demanda se tem por aquela moeda, menor a inflação em cima dela. E a gente pega o próprio caso da pandemia, né, Isa? Exato. Na pandemia, a gente viu o governo americano e o Fed, o Banco Central por lá, injetando pacotes trilionários. Só no ano de 2020 foi injetado na economia americana mais moeda do que nos últimos 200 anos nos Estados Unidos. E ainda assim, o impacto não foi tão relevante, porque justamente o mundo inteiro demanda o dólar. Então, esse ponto é legal a gente salientar. Essas moedas que vêm, esses projetos, né, obviamente, como o SUR e outras moedas pelo mundo, vêm com a ideia de, aos poucos, diminuir essa presença do dólar em todas as transações. Por último, vale salientar, a própria Arábia Saudita, que a gente, quando fala de Arábia Saudita, não pode deixar de falar da commodity do petróleo, sinalizou que agora ela vai aceitar nas transações da commodity, além de dólar e euro, outras moedas. Então, já sinalizando que o mundo cada vez mais abre espaço para novas moedas e para novos lastros comerciais. Quem não gosta nada disso, naturalmente, são os Estados Unidos. Né? Acho que é bacana também trazer, citou a questão da pandemia, né, do quanto que foi injetado de dólares aí na economia global de um modo geral, e um dos pontos que a pandemia também trouxe foi essa questão de demonstrar a complexidade que se tem na cadeia produtiva, né? E justamente da importância, e a ideia que é justamente essa, de encontrar fornecedores e parceiros comerciais que estejam mais próximos, né? Ainda assim, acho que vale ressaltar que o Brasil tem aí relações com diversos outros países e que isso poderia sim também ser estendido, né, a outros países que também não fazem parte aí do nosso continente. Exato. Por último, eu acho que vale muito a pena, talvez seja a pergunta principal que a gente enxerga, né? Qual seria o melhor cenário para o Brasil em relação a essa moeda, se única, comum, e das relações com o Mercosul? Se a gente fosse pensar só na gente, obviamente, que não vejo como sendo essa a proposta do governo, mas se a gente fosse olhar somente para o nosso umbigo, com certeza seria muito mais vantajoso que o Mercosul utilizasse o real do que provavelmente criar uma terceira moeda, digamos assim, que não seja nem o peso e nem o real. Por quê? Porque, obviamente, aumentaria justamente a demanda pela nossa moeda, e uma moeda que tem uma maior demanda, uma moeda que tem uma maior liquidez no mercado, ela também consegue elevar e manter por mais tempo o seu nível. E aí a gente volta a falar de dólar. Então, por exemplo, se nós tivéssemos o real sendo a moeda utilizada em todo o Mercosul, com certeza a disparidade em relação ao dólar seria menor. O que acontece é que, quando a gente tem os Estados Unidos como a maior potência do mundo e o dólar como a moeda mais forte do mundo, em cenários de uma economia americana muito forte ou em cenários de uma catástrofe global, que a gente enxerga um maior medo do investidor, a gente vê nesses dois cenários, o bom e o ruim, a moeda americana se fortalecendo muito. Então, guerra, pandemia, inflação, a moeda americana se fortalece porque o investidor volta para o cenário de segurança, que são os Estados Unidos. Então, eu acho que pro Brasil, olhando para a nossa economia e formas de trazer mais benefícios, se a gente pudesse avançar esse projeto colocando o real como um personagem principal, sem dúvida a gente teria um benefício muito maior. Nesse momento, eu vejo a gente sendo muito mais
um braço direito, um braço amigo da Argentina, do que propriamente pensando na economia brasileira. Exato, perfeito. Eu acho que vale ressaltar também que essa não é uma discussão totalmente nova, né? O próprio Paulo Guedes já levantou essa bandeira em oportunidades em anos passados, falando justamente de uma moeda comum ou de uma moeda única aí entre os países da América Latina. Mas é muito nessa linha que o Henrique comentou, da gente estar estendendo o braço e realmente auxiliando aí o país vizinho. Tanto é que essa medida da moeda comum, como a gente comentou anteriormente, ela muito provavelmente vai demorar a ser executada se ela de fato vier a ser. É coisa de 3, 4, 5 anos para mais até. E uma das medidas que está sendo tomada nesse momento aí pelo governo, na tentativa aí de reativar a atividade de financiamento às exportações para a Argentina, que antes era desempenhada pelo BNDES e por outras instituições, por conta do fato dos bancos, né, brasileiros, eles terem recuado nesse financiamento às exportações por medo do risco de crédito das empresas argentinas e também da situação cambial e de toda a crise econômica que afeta o país. Como que eles estão pretendendo fazer isso, né? E uma medida mais imediata seria para fazer esse estímulo. Voltar a fazer esses financiamentos, mas a estratégia para mitigar esse risco seria a utilização do Fundo de Garantia às Exportações. Esse é um fundo que ele já existe hoje, só que a Argentina, por conta de todo o risco soberano que ela tem hoje em termos de crédito, acaba não tendo acesso, né? Porque ao Fundo Garantidor das Exportações, de Garantia das Exportações, seria um risco aí muito grande, não valeria a pena estar tomando no mercado nesse momento. Então, para ter acesso ao Fundo de Garantia às Exportações, o Brasil ele vai exigir da Argentina que ela constitua garantias que possam ser executadas, né? E trazendo um exemplo assim de quais poderiam ser essas garantias, justamente contratos de fornecimento de petróleo, de gás e de trigo que podem ser vendidos no mercado internacional no caso de uma execução. E o objetivo disso nada mais é, né? Mais uma vez, do que estreitar essa relação comercial entre os países, né? E também acabar com uma penalidade, um custo que se tem hoje de 60% que a Argentina cobra das empresas brasileiras para que sejam feitas aí essas remessas cambiais, o que acaba inviabilizando muitas operações. Exato. Acho que o principal, para a gente deixar bem claro, é que esses passos que estão sendo dados, como a Isa muito bem salientou, são de fato para estreitar o relacionamento entre os países, para tornar essas transações mais fáceis, para de alguma forma tornar uma moeda comum mais valorizada e não depender tanto da moeda estrangeira, leia-se dólar, e nesse ponto os países estão trazendo alternativas. Eu gosto sempre de deixar claro, a gente não precisa criar uma tempestade em copo d'água, porque isso não é uma medida para esse ano ou para ano que vem, isso é algo que vai ser muito discutido, vão ser trazidos vários e vários projetos, modelos. A gente volta a trazer o exemplo da Europa, que demorou muito tempo até que algo realmente fosse concretizado. Então, o nosso papel aqui, além de informar, é trazer a realidade dos fatos. A gente não está falando de algo que vai acontecer em D+1, né? Eu brinco, são vários países... São países que têm situações econômicas diferentes, legislações diferentes, tributações diferentes. Então, para a gente criar algo em comum, muitas coisas antes precisam ser preparadas, né? A gente precisa ter um nível de integração entre esses países, tanto fiscal quanto monetário, comercial, muito maior do que é a realidade de hoje. Exatamente. E por mais que o Brasil esteja em uma situação melhor do que a Argentina, a gente não está numa situação a ponto de estar simplesmente carregando o país vizinho. Presidente, equipe econômica, ninguém é louco a ponto de simplesmente ignorar nossa economia e trazer algo para um outro país simplesmente com o objetivo de ajudar e de agregar. As relações são para trazer uma proximidade, uma aproximação e melhores relações comerciais, mas a gente não está em caráter ainda de simplesmente, entre aspas, bancar um país vizinho. Então, a gente entende que isso já foi discutido, isso volta à tona, volta à cena nesse momento de pós-pandemia, né? Que a gente enxerga cada vez a gente se distanciando mais do foco que foi ali, por exemplo, 2020 e 2021.
e agora os países voltam a falar sobre algo, entre aspas, de uma unidade, né? Mas nada é para amanhã ou para semana que vem. Perfeito. O caminho agora é continuar acompanhando, naturalmente, as demais informações que vão aí aparecer ao longo desses próximos meses. E como a gente falou, né, na verdade, anos aí pela frente, se algo de fato vier a ser concretizado. Exatamente. A gente sempre gosta de deixar um canal aberto para dúvidas, perguntas, sugestões, temas que são relevantes para os investidores, para os nossos clientes, para quem nos acompanha. Então, deixa o comentário, deixa sugestões, manda para a gente no nosso próprio direct da Avel. A gente vai ter o maior prazer em responder todo mundo. Essa foi mais uma transmissão do Avelcast. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.